CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia é consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, professora da FGV e nossa comentarista às segundas-feiras. Tudo bem, Andréia? Oi, Mário, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para os colegas do estúdio, os nossos ouvintes. Dizer que eu tô com saudade de ir presencialmente, hein? Eu acho que eu vou aí semana que vem, Mário. Você vai? Você confirma que aí a gente bota uma roupinha melhor, a gente penteia o cabelo, traz uma comidinha, Separa minha cadeira. Exatamente. Se a Andréia vira, a gente tem que, dar Quando uma... vem convidado chique, assim, comentarista chique, tem que avisar antes, André, porque aqui é muito... Se você vier, deixa a gente fazer bonito, hein? Você avisa antes. Você vai vir mesmo? Eu vou. Então eu vou tomar banho. Combinado. A gente não pode vir avacalhado na próxima segunda, né? Mas Essa como a calça gente tá jeans que é Vocês da Alberto nunca Olha falaram, vão, pelo amor nunca de Deus, compra uma calça Eu não jeans. tinha nem reparado, mas tô vendo agora. Tá péssimo, né? Tá péssimo. Muito obrigado. André, então vamos tudo arrumadinho, tá? Segunda-feira. Combinado. E vamos trazer um bolinho também. Você gosta de bolo, André? Poxa, Mário, eu tô assim, gostar eu gosto, mas eu tô numa dietinha e a Roberta Larica vai até me apoiar, com certeza. Então tá. Então a gente trouxe um cafezinho Um especial. cafezinho eu aceito. Tá bom. Ó, o Luciano escreveu pra gente semana passada, adorando o assunto da semana passada, dizendo uma coisa assim: o que me incomoda demais é o gestor inseguro, quando ele dá muita pressão e cobra demais coisas corriqueiras. Parece que aponta a cobrança para o lugar errado, aquela que não agrega, não motiva. E aí eu li para André semana passada e falei, peraí que isso dá um tema. Isso dá um tema para o meu comentário, porque a maneira de cobrar, o que cobrar, é algo que pode ajudar muito quem é líder de uma equipe, chefe, e também os seus liderados ali, os funcionários. André, o que você pode dizer para o Luciano, então? O que é cobrar demais? É aquele negócio, levantou para beber água de novo, hein? O chefe, demorou, atrasou 2 minutos hoje, hein? Enfim, Andréia. Vamos lá. Primeiro agradecer ao Luciano, que é sempre muito bom para a gente quando o ouvinte participa, é muito legal. Eu sempre gosto de todas as áreas, né, Mário, que eu me dedico em termos de vida profissional, carreira, sem dúvida a liderança é que eu estou mais conectada em termos de estudo, em termos de dedicação. A minha carreira ela é muito dedicada para a preparação e desenvolvimento de líderes. E por que eu estou falando isso? Porque antes de dar aí uma resposta para o Luciano, para todo mundo que está nos ouvindo, eu gosto de trazer, e teve um texto que eu recomendo muito que as pessoas procurem na internet, um texto de uma advogada, que ela, além de advogada, ela é dramaturga e cronista, é a Beth Corrig. Se jogar na internet a nova fobia coletiva, é o nome do artigo que ela escreveu, que inclusive repercutiu muito. E, em grandes linhas, ela diz que a nossa grande fobia, né, coletiva é o medo do silêncio e da solidão, mas em determinada parte, que vale cada linha desse texto que ela escreveu brilhantemente, tem uma parte que ela diz: falta um pouco de não saber e sobram certezas. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falar de liderança e de qualquer assunto nesse nível de complexidade, a gente tem que ter muita responsabilidade em compreender que a gente está diante de um tema que cada vez é mais difícil falar, né? Dica 1, dica 2, dica 3, e isso ser redondo para todo mundo. Eu gosto sempre de ir para a perspectiva da bússola e menos mapa, né? Porque eu acho que está todo mundo sabendo demais num mundo muito complexo. Eu me assusto quando eu vejo os especialistas que têm resposta para tudo, sobretudo com temas muito complexos. Mas apesar dessa introdução que eu estou fazendo, naturalmente que tem algumas recomendações, alguns direcionamentos que a gente pode dar para o Luciano e para todo mundo que estiver nos ouvindo, sobretudo líderes, né? Porque essa coisa do líder, né, de ficar cobrando e onde vai, enfim, muitas vezes, além de serem pessoas que não estão preparadas realmente para uma posição de liderança, às vezes são coisas muito básicas que ela precisa entender assim que assume uma posição de liderança, e às vezes mudou de empresa, né? Estava numa empresa, era líder, foi para outra empresa como líder também, e acha que vai trabalhar da mesma forma e esquece de um passo que é super importante, que talvez isso incomode bastante o Luciano e tantas outras pessoas, que é entender o nível de maturidade do time que ele está liderando. Porque talvez numa empresa em que ele trabalhou como líder, ele precisava, sim, né, acompanhar de perto, detalhamento, porque existem, né, Mário, e nós já fomos
todos nós, né, já fomos profissionais muito pouco experientes. Então, inclusive, tecnicamente, a gente divide entre júnior, pleno e sênior. Então, todos nós já fomos profissionais júniores, que são aqueles que alguém tem que explicar mesmo, alguém tem que detalhar, porque a gente, quando entra num local de trabalho pela primeira vez, a gente não sabe muito pouco, quase nada. Então, vai ter que explicar onde abre a planilha, vai ter que monitorar, vai ter que falar o detalhezinho. E às vezes a pessoa estava liderando uma equipe, né, numa determinada empresa, às vezes até dentro da própria empresa, mas ele muda de área. E aí, de repente, se depara com profissionais num nível de maturidade maior, em que, inclusive, esse nível de cobrança acaba irritando, como irritou, né, irrita o nosso ouvinte, o Luciano. Então, o primeiro passo quando você entra, né, para liderar um time, é muito importante conhecer esse time, as habilidades desse time. É um time mais júnior, é um time mais pleno, que talvez, né, o profissional pleno é aquele que não é um iniciante, mas ainda não é uma pessoa sênior, um grande especialista que só precisa de um grande direcionamento para ir né, entregando o que demanda. Talvez ele precise de um pouquinho mais de supervisão. Então, muito dessa irritabilidade que o Luciano trouxe, às vezes vem desse líder que não entende, não conhece o time que ele está liderando. E o que acontece, Mário? Às vezes ele frustra o próprio time e ele também deixa de crescer. Porque quando eu tenho um time que é mais sênior, né, que são pessoas mais preparadas, esse time certamente vai exigir um líder também mais sofisticado e com maior senioridade. Então, toda vez que a gente vê o nosso time crescendo e se desenvolvendo, né? E a gente ainda vê muitos relatos de pessoas que reclamam de líderes que não celebram, né, as conquistas do time, que se incomodam, tem ali um certo ciúme, eu fico incomodado quando belas recomendações vêm do time, e ele deveria se alegrar, né? Porque eu, em todos esses anos de carreira, eu nunca vi um excelente time que não tivesse um excelente líder, e eu nunca vi uma péssima equipe que não tivesse um péssimo líder. Então, são coisas que estão conectadas. Então, todas as vezes que um líder vê uma equipe crescendo, uma equipe sendo promovida, né, tendo ideias muito interessantes, muitas vezes melhores do que as suas próprias ideias, isso deveria ser um motivo de muita satisfação, porque todo mundo cresce junto quando a gente tem uma equipe mais sênior, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que eu diria para o Luciano. Só um minutinho, vou chamar o repórter CBN. Já acompanhamos aqui o seu primeiro raciocínio. O Lázaro já está mandando mensagem também, acho que corroborando o que você está dizendo. Ele diz, olha, quando a política da empresa ser chatinha assim com o funcionário, chatinha, me perdoe a expressão, mas assim, muito rigorosa. Você já complementa, pode ser? Eu só preciso interromper um pouquinho para o repórter CBN. Andréia está comentando o pedido do nosso ouvinte Luciano. Ele falou que tem chefe meio policial, que perturba demais, cobra qualquer detalhezinho. Isso lhe parece um sinal de insegurança do líder. André já disse aqui, olha, existem equipes diferentes, empresas diferentes. Então o líder tem que saber se ele está com uma equipe sênior, mais bem preparada, ou nem tanto assim. Aí é preciso uma cobrança mais constante. E a Andréia também falou, olha, o sucesso do líder é o sucesso da sua equipe. Quando a equipe vai bem, é sinal de que o líder também está indo bem. Resumir mais ou menos, hein, André, o que você falou, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Quem quiser mandar mensagem para a Andréia, diga aí, Patrícia Valim, qual é o nosso WhatsApp? 992-994297. Aí o Lázaro, acho que foi um encontro do que você disse logo no começo, André, nosso ouvinte. O problema é quando isso está inserido na política da empresa. Já trabalhei em uma organização que possuía um sistema que contava os minutos que você ficava fora da mesa para ir ao banheiro, tomar água, um café. Aí não tem chefe que dê jeito, porque a empresa era assim. Mas isso é contraproducente, né, não, André? É engraçado, né, que eu vi um vídeo uma vez, Mário, isso é até um tema interessante para o Evandro, que nos Estados Unidos já se desenvolveu um crachá, que é um crachá do futuro, que eles chamam, já existe, é real, tá? Em que ele monitora todos os movimentos das pessoas dentro da empresa, faz cruzamentos com quem você conversa durante o teu horário de expediente, no sentido de aumentar a produtividade. Eu acho um pouco assustadora a ideia, embora eu não ache impossível que em algum momento a gente vai chegar, porque eu entendo que tem ali um mínimo de mobilidade, né, que a gente precisa oferecer para os funcionários. Mas enquanto o crachá do futuro não chegou, né, pelo menos aqui no Brasil que eu tenha conhecimento, eu entendo que as relações de confiança elas permanecem, né? Inclusive
híbrido, né? A gente falou muito isso em alguns encontros também, seja no online, seja presencial, o aspecto de confiança ele é muito importante. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala de cobrança da liderança, tem um fator, né, que é muito importante, que obviamente que o líder ele precisa, ele está em busca de resultados junto com o seu time. Então, algum monitoramento, né, ele precisa fazer, mas eu entendo que é sempre muito mais interessante o monitoramento na entrega final e muito menos na forma, Entendi. né? Se fez de um jeito, se fez do outro, porque, inclusive, quando você foca, o líder foca só na entrega final, você dá uma ampliação de uma coisa que é muito importante para a maioria dos funcionários, que é a sensação de autonomia, né, Mário? Então, quando eu tenho autonomia de construir a minha forma de entregar, pode ser, e eu apostaria que os líderes se surpreenderiam com as entregas que a equipe pode fazer. Agora, se o líder, né, a gente também já falou aqui de líder centralizador, não só ele quer controlar tudo, mas ele quer que seja feito da forma como ele acha que tem que ser feito, aí ele vai ter muita dificuldade de cada vez mais reter pessoas talentosas, porque as pessoas talentosas, elas têm uma característica muito em comum, que é o autoral, né? É a autonomia e o autoral. Elas precisam olhar para aquele produto e ver que naquele produto tem delas. Então, se nada tem delas, porque o líder não só quer controlar tudo, mas tem que ser tudo da forma como ele imagina, aí ele vai realmente ter uma dificuldade de, por exemplo, ter profissionais seniors no time dele, porque as pessoas vão provavelmente, né, migrar para outros lugares ou eventualmente até sair da empresa. Engraçado que eu tive na semana passada, né, nós tivemos aqui o ConexH, que é o congresso da ABRH, que é o maior congresso de gestão de pessoas do Espírito Santo, e teve um dos palestrantes que era inclusive um colega meu da FGV, e ele trouxe uma pesquisa muito interessante, dizendo que em cada 10 pessoas que pedem demissão, 8 pedem por conta do chefe, do líder, né? E aí não é à toa que a gente já falou algumas vezes aqui sobre o movimento da grande renúncia, que começou nos Estados Unidos e está vindo muito forte para o Brasil, que as pessoas estão pedindo demissão por conta das lideranças. E aí pode ser, né, que líderes com essa postura aí do ouvinte Luciano, ou que o Lázaro está apontando também, sejam essas pessoas responsáveis que têm expurgado, né, muito provavelmente pessoas talentosas das organizações. Então, a forma de cobrar e o que cobrar, eu entendo que é uma temática, por isso que a gente trouxe para o dia de hoje aqui, porque isso interfere realmente na permanência das pessoas nas empresas. Né? Interessante que você falou, quer dizer, as pessoas talentosas gostam de ter um trabalho assim mais autoral, fazer meio que do jeito delas. Entendo também quando você fala, olha, o líder tem que focar no resultado ali do processo, não exatamente na maneira como vai chegar aquele resultado. Não é tão simples assim como o André está dizendo, é muito difícil ser gestor, ser líder, porque ele pode estar vendo que não vai ser entregue. A tarefa não vai ser cumprida e como é que ele vai fazer essa cobrança, enfim. A gente sabe os dilemas diários que quem está na posição de liderança enfrenta, Andréia. Me desculpe abusar da sua paciência, você já explicou isso uma vez, mas eu só queria mais um comentário seu, assim, bem pragmático, para quem é chefe, quem é líder, assim, como fazer essa cobrança? A gente sempre ouviu dizer, olha, elogio em público, cobrança de maneira reservada. Enfim, mas quando cobrar a equipe em conjunto, quando cobrar individualmente, você pode dar algumas dicas básicas, assim, para quem é líder, André? Quem está numa posição de chefia, de comandante de uma equipe? De novo, né, Mário? Isso que você falou é tão sério, né? Não é trivial, por isso que eu fiz questão de começar o comentário de hoje falando que falta um pouco de não saber e sobram certezas aí pelo mundo, porque até essa questão, né, de em que momento cobrar coletivamente, em que momento cobrar individualmente, é claro que tem um senso comum muito, muito factível para todo mundo, né, que é o princípio do respeito. Se eu entendo que, de alguma maneira, cobrar coletivamente, eu vou estar expondo alguém numa situação vexatória ou que ele vai se sentir constrangido, o ideal é que ele cobre individualmente e também se cobrar, né, coletivamente, quando eu preciso dar um recado para todo mundo. Mas tem um princípio, né, Mário, que eu acho que é muito importante, porque
tudo que a gente está falando são escolhas. Inclusive, a gente pode ter a escolha de não querer ser líder, porque é complexo mesmo. Imagina, reservou um comentário para falar de cobrança da liderança, porque as pessoas se incomodam. E é isso mesmo, quando você assume uma posição de liderança, tem uma coisa que você vai para uma vitrine, você vai para um palco, você vai para uma arena, que nem todo mundo está preparado para ir e que não quer. Mas é importante que, ao assumir esta posição, seja você assumir, né, um convite, ou se você está planejando se tornar líder e está achando que é um caminho só para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eu quero te dar a notícia que cuidado, porque esse dinheiro pode sair caro para caramba, porque não é isso, né? E trazer para o campo da consciência que quando a gente assume uma posição de liderança, querendo ou não, a gente influencia a carreira de muitas pessoas. E vou falar uma coisa muito forte, mas que é o que eu vejo no meu dia a dia. A gente, quando é líder, a gente influencia a vida das pessoas. Porque dependendo de como o líder, né, ele direciona a sua liderança, ele é capaz de fazer pessoas estarem, né, motivadas, felizes no seu ambiente de trabalho ou desmotivadas e infelizes no seu ambiente de trabalho. E isso, às vezes, eu já falei isso, mas é sempre muito bom falar, repetir, que isso, às vezes, muitas vezes, vão para os nossos lares. Então, dependendo de você, líder, como você trata o seu liderado hoje, isso vai para lá na casa vai influenciar a família, porque a pessoa vai chegar ou melhor ou vai chegar pior. Então, não é um tema e nem é uma posição que não valha muita reflexão antes de assumir. Mas quando a gente assume com essa responsabilidade, né, e eu já falei dele aqui também, aquele que a gente esqueceu, não falava o nome errado, Mário? Jack Welch. Jack Welch, esse. Isso. E ele falava, né, que a liderança é uma bênção. E é uma palavra muito forte, mas porque quando você compreende o nível de influência que você pode ter sobre a vida das pessoas, sobre o bem-estar das pessoas, que você é responsável pelo desenvolvimento de pessoas e pela, né, um ambiente positivo ou não, é muito interessante quando a gente assume isso, mas, de novo, não é uma coisa trivial. Então, respondendo objetivamente, né, eu acho que tudo passa pela tua compreensão de conhecer as tuas pessoas. Então, muitas pessoas falam, para ser líder tem que gostar de pessoas. Eu acho isso muito pouco. Para mim, ser líder tem que entender de pessoas, e ao entender de pessoas, você vai entender teu time e vai, inclusive, compreender que talvez aquele time goste de cobranças mais coletivas, tem times que gostam de cobranças mais individuais. Então, essa receita, que eu sempre fico muito preocupada, ela não funciona assim no dia a dia da realidade das empresas, mas os princípios de respeitabilidade, de que eu tenho influência sobre a carreira e a vida das pessoas e o bem-estar das pessoas, isso sim. Então, acho que quando a gente coloca isso muito claro, Mário, as respostas, os mapas vêm, porque a bússola ela está muito bem direcionada para onde eu quero ir. Então, isso vem de uma forma muito mais quase que intuitiva, né? Então, eu entendo que acho que é a grande recomendação aqui do dia. Obrigado, viu, André? Você falou coisas tão interessantes. 80% das pessoas que pedem demissão, segundo uma pesquisa que você citou, fazem isso devido ao líder. Não é obrigado a aceitar uma posição de liderança, de chefia. Isso é difícil, hein? Recusar, porque, olha, tem um salário maior, mas quantos e quantos casos não conhecemos de uma pessoa que era ótima no operacional, aceita o cargo de líder e se mostra incapaz e acaba perdendo emprego, né, André? Isso pode ser um próximo tema também. Entre vários que os ouvintes estão sugerindo aqui, tá bom, Andréia? Muito legal. Até segunda-feira que vem. Até segunda-feira. Presencialmente, hein? Opa, vamos nos arrumar, Adalberto. Estamos com compromisso na próxima segunda-feira. Isso aí. Rubens mandou uma mensagem ouvindo o comentário da Andréia. Trabalhei por 6 anos, não preciso dizer o nome da empresa, saí de lá por conta dos meus chefes, que apesar de serem meus amigos, não sabiam muito do meu trabalho, mas pela postura achavam que sabiam mais do que eu. O que eles sugeriam, quando eu fazia do jeito deles, dava errado, e me culpavam por ter feito de mau jeito. Tá aí o Rubens, então, mandando esse desabafo. Desestimulei até que saí de lá, após 6 anos de trabalho. O André também disse da pesquisa aí que é 80%, 80%. Né? Por causa dos líderes.